Você já se sentiu sozinho em meio à dor, abandonado em suas lágrimas, como se ninguém pudesse entender a profundidade da sua tristeza? Já chorou em segredo, sentindo que suas lágrimas eram invisíveis aos olhos humanos? E se eu te dissesse que existe alguém que vê cada lágrima sua, que ouve cada sussurro do seu coração, que conhece a sua dor mais profunda? E se eu te dissesse que mesmo quando você se sente sozinho, Deus está ao seu lado, enxugando suas lágrimas e te dizendo: eu estou com você? Sim, meu irmão, minha irmã, Deus te conhece por nome. Ele te ama com um amor incondicional, um amor que cura, que restaura, que te sustenta em meio às provações. Ele te vê, te ouve, te entende e te diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas como podemos ter certeza de que Deus está conosco em meio às lágrimas? Como podemos ouvir sua voz de conforto e consolo em meio à dor? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e descobrir a promessa de Deus para aqueles que choram. Vamos explorar histórias de pessoas que encontraram consolo e força em Deus em meio às suas lágrimas e aprender como podemos nos aproximar dele em momentos de tristeza e aflição. Você vai descobrir que mesmo quando as lágrimas te cegarem, Deus está te segurando, te guiando e te dizendo: eu estou com você. Prepare o seu coração. Abra a sua mente e deixe o Espírito Santo te guiar nesta jornada de fé e consolo. Existe um bálsamo para a alma aflita, um refúgio para o coração ferido, uma esperança que floresce em meio às lágrimas. Antes de iniciarmos nosso estudo, quero te convidar a deixar aqui nos comentários a frase: Deus vê minhas lágrimas. Que esta frase seja uma declaração de fé e confiança no amor e no cuidado de Deus por você. Curta este vídeo e compartilhe com seus irmãos e irmãs em Cristo. Ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar essa mensagem de esperança e consolo para aqueles que também precisam ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou com você. Lembre-se, muitos usam este canal como apoio espiritual, como um ombro, amigo em meio às dificuldades da vida. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é uma forma de levar consolo e esperança a quem precisa. E atenção! O penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear a bênção que você tanto espera. Fique atento a cada palavra, a cada revelação. Amados, vamos nos transportar para o Antigo Testamento e conhecer a história de Ana, uma mulher que derramou suas lágrimas diante de Deus e encontrou consolo e resposta em sua presença. Ana era estéril e a sua incapacidade de ter filhos lhe causava profunda tristeza e angústia. Ela era casada com Eucana, que também tinha outra esposa, Penina. Penina tinha filhos e constantemente provocava Ana, aumentando ainda mais a sua dor e humilhação. Ana sofria em silêncio, carregando o peso da esterilidade e do desprezo. Em um dia de festa, quando foram ao templo em Siló para adorar a Deus, Ana se separou do grupo e, com o coração quebrantado, derramou sua alma diante do Senhor. Ela chorou amargamente, orando com fervor e fazendo um voto a Deus. Ana prometeu que, se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Eli, o sacerdote, observava Ana de longe e, vendo seus lábios se moverem sem que emitisse som, pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana explicou a Eli que estava aflita, que seu coração estava cheio de amargura e que estava orando ao Senhor. Eli, comovido com a fé e a súplica de Ana, a abençoou, dizendo: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Deus ouviu a oração de Ana. Ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel.
Ana cumpriu sua promessa, levando Samuel ao templo para ser criado e servir ao Senhor. Meus irmãos, a história de Ana nos mostra que Deus vê as nossas lágrimas, ouve as nossas orações e responde com amor e compaixão. Ana chorou diante de Deus, entregou sua dor e seu anseio e Ele a abençoou abundantemente. Se você está passando por um momento de tristeza, se as lágrimas te inundam o rosto, lembre-se da história de Ana. Deus vê suas lágrimas. Ele te ouve e está pronto para te consolar e te abençoar. Não tenha medo de chorar diante de Deus. Ele é o Pai que te ama, que te acolhe, que te sustenta. Entregue suas lágrimas a Ele e Ele te dará a força e o consolo que você precisa. Vamos agora meditar no Salmo 34, um cântico de louvor e gratidão a Deus, escrito por Davi, um homem que conheceu a dor, a perseguição, a angústia, mas que também experimentou o socorro e o livramento do Senhor. No Salmo 34, Davi declara: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes e os seus rostos não se envergonham. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi testifica que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Ele nos convida a buscar a Deus, a clamar por seu socorro, a confiar em sua presença e em seu poder para nos livrar de todas as nossas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, declara Davi. Ele nos assegura que mesmo em meio às dificuldades, às provações, às lágrimas, Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Meus irmãos, o Salmo 34 é um bálsamo para a alma aflita, um refrigério para o coração quebrantado. Ele nos lembra que Deus está perto de nós, que Ele ouve o nosso clamor e que Ele nos salva de todas as nossas angústias. Se você está passando por um momento difícil, se as lágrimas te inundam o rosto, se a tristeza te consome, clame a Deus. Busque o seu socorro, derrame o seu coração diante dele e Ele te responderá, te confortará, te dará a paz que excede todo entendimento. O Senhor está perto dos quebrantados de coração. Ele enxuga as lágrimas dos que choram, cura as feridas da alma e restaura a alegria dos que confiam em seu amor. Entregue suas lágrimas a Deus e Ele te dará a força e o consolo que você precisa para seguir em frente. A história de Lázaro, Marta e Maria nos revela a profunda compaixão de Jesus pelos que sofrem e o seu poder para transformar a tristeza em alegria. Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu gravemente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Mas Jesus demorou a chegar e Lázaro morreu. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta, ao encontrar Jesus, lhe disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, ao ver Jesus, caiu aos seus pés, chorando e dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo a tristeza de Marta e Maria e dos judeus que estavam com elas, perturbou-se em espírito e comoveu-se. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, demonstrando sua humanidade e sua identificação com a dor humana. Ele, então, ordenou que removessem a pedra do túmulo e clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu do túmulo, vivo. Jesus o havia ressuscitado dos mortos. A tristeza e o lamento se transformaram em alegria e celebração. Jesus, com seu poder e amor, venceu a morte e trouxe vida e esperança. Meus irmãos, a história de Lázaro nos mostra que Jesus se compadece das nossas dores, que Ele chora conosco, que Ele entende a nossa tristeza.
mas também nos revela que Ele tem poder para transformar a nossa tristeza em alegria, para trazer vida onde havia morte, para nos dar esperança em meio ao desespero. Se você está passando por um momento de luto, de perda, de tristeza profunda, lembre-se da história de Lázaro. Jesus está com você, Ele te entende, Ele chora com você e Ele tem poder para te consolar e te dar uma nova esperança. Entregue suas lágrimas a Jesus e Ele as transformará em alegria. Confie em seu poder, em seu amor, e Ele te dará a força que você precisa para superar a dor e seguir em frente. Amados, a história de Bartimeu, o cego de Jericó, nos ensina que a fé e a perseverança em meio às dificuldades podem alcançar a compaixão e o poder de Jesus. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mendigando, quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Ele sabia que Jesus era um homem que realizava milagres, que curava os enfermos e dava vista aos cegos. Bartimeu, movido por sua fé, começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitas pessoas o repreendiam, mandando que ele se calasse, mas Bartimeu clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo o clamor de Bartimeu, parou e disse: Chamai-o. E disseram ao cego: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bartimeu, cheio de alegria e esperança, jogou fora a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? Bartimeu respondeu: Mestre, que eu veja de novo. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu recuperou a vista e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, a história de Bartimeu nos mostra que Jesus ouve o clamor dos que sofrem, que Ele se compadece daqueles que clamam por sua misericórdia. Bartimeu, com sua fé e perseverança, alcançou o coração de Jesus e recebeu a cura que tanto desejava. Se você está passando por alguma dificuldade, se a tristeza e a dor te afligem, clame a Jesus. Ele te ouve, Ele te vê e está pronto para te socorrer. Não desista de clamar, não desista de crer, não desista de buscar a sua presença. A fé é a chave que abre as portas do coração de Jesus. Creia em seu poder, em sua compaixão, e Ele te responderá, te curará, te libertará. A história da mulher cananeia nos mostra que a fé não conhece barreiras, nem limites, nem preconceitos. Essa mulher, que não era judia, mas gentia, ouviu falar de Jesus e creu em seu poder para curar sua filha, que estava endemoninhada. Ela se aproximou de Jesus, clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Mas Jesus, a princípio, não lhe respondeu palavra. Os discípulos, compadecidos da mulher, pediram a Jesus que a atendesse, pois ela não parava de clamar. Mas Jesus respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo diante da aparente rejeição, a mulher não desistiu. Ela se prostrou diante de Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus então lhe disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher, demonstrando uma fé extraordinária, respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, admirado com a fé daquela mulher, lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para ti como queres. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. A mulher cananeia, com sua fé persistente e humilde, superou as barreiras e alcançou o milagre que tanto desejava. Meus irmãos, a história da mulher cananeia nos ensina que a fé não tem limites, que ela pode mover o coração de Deus e alcançar o impossível. Essa mulher
Mesmo sendo estrangeira, demonstrou uma fé que impressionou Jesus e a fez merecedora da bênção. Se você está enfrentando dificuldades, se as portas parecem fechadas, se a solução parece distante, não desista de crer. Tenha fé, persevere em oração e Deus te responderá, te abençoará, te dará a vitória. A fé move montanhas, abre caminhos, realiza milagres. Creia em Deus, confie em seu poder e Ele te surpreenderá com sua bondade e misericórdia. Amados, a história do centurião romano nos mostra que a fé genuína se manifesta em humildade e reconhecimento da autoridade de Jesus. Este centurião, um oficial do exército romano, tinha um servo a quem estimava muito, que estava doente e à beira da morte. Sabendo do poder de Jesus para curar, o centurião enviou alguns anciãos dos judeus para pedir que Jesus viesse e curasse seu servo. Ele não se considerava digno de que Jesus entrasse em sua casa, mas acreditava que sua palavra era suficiente para realizar o milagre. Quando Jesus se aproximou da casa do centurião, este saiu ao seu encontro e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. O centurião, mesmo sendo um homem de autoridade, reconheceu a autoridade superior de Jesus e se humilhou diante dele, demonstrando uma fé que impressionou a todos. Ele comparou a autoridade de Jesus à sua própria autoridade como centurião, dizendo: porque também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo essas palavras, se maravilhou e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E, voltando-se para o centurião, Jesus disse: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. A fé e a humildade do centurião abriram a porta para o milagre. E Jesus, com seu poder e compaixão, restaurou a saúde do servo. Meus irmãos, a história do centurião romano nos ensina que a fé genuína se manifesta em humildade e reconhecimento da autoridade de Jesus. O centurião, mesmo sendo um homem de posição e poder, se humilhou diante de Jesus, demonstrando uma fé que o fez merecedor da bênção. Se você deseja experimentar o poder de Deus em sua vida, humilhe-se diante dele, reconheça sua autoridade e creia em sua palavra. A fé que se manifesta em humildade abre as portas para os milagres e as bênçãos de Deus. Não importa sua posição social, sua cultura, sua religião, Jesus está pronto para te receber e te abençoar. Se você se aproximar dele com fé e humildade, entregue suas fraquezas a Ele, confie em seu poder e Ele te surpreenderá com sua graça e misericórdia. A história do rei Ezequias nos ensina que Deus se compadece das nossas fraquezas, ouve as nossas orações e responde com amor e misericórdia. Ezequias era um rei justo e fiel a Deus, mas foi acometido por uma doença mortal. O profeta Isaías foi enviado por Deus para lhe dar uma mensagem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias, diante daquela notícia, se voltou para a parede e orou a Deus com lágrimas, lembrando de sua fidelidade e de como havia andado em retidão diante do Senhor. Ele clamou a Deus por cura e por mais tempo de vida. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Antes que Isaías saísse do pátio central, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus acrescentou 15 anos à vida de Ezequias e o livrou das mãos do rei da Assíria.
Como sinal da sua promessa, Deus fez com que a sombra do relógio de sol voltasse 10 graus. Ezequias se recuperou da doença e continuou a reinar com sabedoria e justiça. Meus irmãos, a história de Ezequias nos mostra que Deus se compadece das nossas fraquezas, que Ele ouve as nossas orações e responde com amor e misericórdia. Ezequias, em sua fragilidade, chorou diante de Deus e Ele o curou, prolongou sua vida e o abençoou. Se você está enfrentando uma doença, uma dificuldade, um momento de dor e sofrimento, lembre-se da história de Ezequias. Chore diante de Deus, derrame seu coração e Ele te ouvirá, te confortará, te dará a força que você precisa para superar os desafios. Não tenha vergonha de chorar, de se mostrar fraco diante de Deus. Ele é o Pai que te ama, que te acolhe, que te cura. Entregue suas lágrimas e suas fraquezas a Ele, e Ele te fortalecerá e te guiará. Deus vê suas lágrimas, Ele ouve suas orações, e Ele está pronto para te socorrer. Confie em seu amor, em seu poder, e Ele te dará a vitória. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que jornada emocionante percorremos juntos hoje. Exploramos a promessa de Deus para aqueles que choram e aprendemos com exemplos bíblicos como Ele se compadece das nossas dores, enxuga as nossas lágrimas e nos conforta com seu amor. Vimos como Ana, em sua angústia e esterilidade, chorou diante de Deus e foi ouvida, recebendo a bênção de um filho. Aprendemos com Davi, no Salmo 34, que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Contemplamos a compaixão de Jesus por Marta e Maria, chorando com elas diante da morte de Lázaro, e o seu poder para transformar a tristeza em alegria, ressuscitando Lázaro dos mortos. Vimos como Bartimeu, o cego de Jericó, com sua fé e perseverança, alcançou a misericórdia de Jesus e teve sua visão restaurada. Nos inspiramos na fé da mulher cananeia, que superou barreiras e alcançou a cura para sua filha, e na humildade do centurião romano, que reconheceu a autoridade de Jesus e teve seu servo curado. Aprendemos com o rei Ezequias que Deus ouve as nossas orações e responde com amor e misericórdia, e que Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria e a nossa dor em cura. Que jornada extraordinária! Que Deus maravilhoso temos! Ele se compadece das nossas fraquezas, enxuga as nossas lágrimas e nos conforta com seu amor. Ele está conosco em todos os momentos, nos sustentando, nos guiando, nos dando a força que precisamos para superar os desafios da vida. Agora, meus irmãos, é hora de colocar em prática tudo o que aprendemos. É hora de entregar nossas lágrimas a Deus, de confiar em seu amor e em seu poder, de descansar em seus braços e encontrar consolo em sua presença. Não carregue o peso da tristeza sozinho. Deixe que Deus te sustente, te fortaleça, te guie. Lembre-se, Deus viu suas lágrimas. Ele te ouve e Ele te diz: eu estou com você. Creia nessa promessa, confie em seu amor, e você encontrará a paz que excede todo entendimento, a alegria que brota do Espírito Santo e a força que vem do alto. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final da nossa jornada de hoje, com o coração cheio de gratidão e fortalecido na fé. Aprendemos que, mesmo em meio às lágrimas, à dor e ao sofrimento, Deus está conosco, nos enxugando as lágrimas, nos consolando e nos dando a força que precisamos para seguir em frente. Parabéns por terem perseverado até aqui. Vocês demonstraram um coração sensível à voz de Deus e um desejo sincero de se aproximar dele em momentos de dificuldade. Para que eu saiba quem são os guerreiros e guerreiras que trilharam essa jornada até o fim, deixem nos comentários a frase: Deus enxuga minhas lágrimas e me diz, eu estou com você. Que essa frase seja um lembrete constante do amor e do
Cuidado de Deus por você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, com todos aqueles que precisam de uma palavra de esperança e consolo. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé, um lugar de encorajamento onde podemos compartilhar a palavra de Deus e nos fortalecer mutuamente. Imagine este canal como um farol em meio à tempestade, guiando os navegantes em direção ao porto seguro. Ao se inscrever, você estará não só se aproximando da luz, mas também ajudando a iluminar o caminho, para que outros encontrem a direção e a segurança em Deus. Juntos, vamos manter esse farol aceso para que a luz de Cristo brilhe em meio às trevas e guie aqueles que se sentem perdidos. E agora, meus queridos, convido vocês a fecharem os olhos por alguns instantes. Deixem que a paz da música penetre em seus corações. Respirem fundo e agradeçam ao Senhor por este dia, por esta mensagem, por cada lágrima que Ele enxugou do seu rosto, por cada palavra de consolo que Ele sussurrou ao seu coração, e por cada momento em que Ele te disse: eu estou com você. Sintam a presença de Deus em seus corações. Renovem suas forças e sigam em frente com fé e confiança. Não interrompam este momento. Deixem que a música os leve a um encontro íntimo com o Pai. Que a paz do Senhor esteja com vocês, hoje